Olá, amante do terror. É inegável que o Japão é muito conhecido por ter muitas lendas urbanas cabulosas, históricos de acontecimentos sem explicação ou então simplesmente lugares assombrados. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar delas. E até cheguei a falar de algumas aqui no canal, tipo a Hashaku-sama, a Kushisaki-onna, a Teki-Teki e o Umibozu. Se tiver alguma outra, eu me esqueci, mas essas são as que eu me lembro. E existe um lugar no Japão que é considerado um dos mais assustadores da história. E não só um dos mais assustadores, como também um dos mais assombrados. Ele já foi fechado tem muito tempo, então ninguém mais pode passar por ali. Não só por causa das lendas ao entorno desse lugar, também pelos inúmeros acidentes que já aconteceram ali, e também porque já fizeram um novo túnel. Esses acidentes que aconteciam muitas vezes eram fatais, seja da forma que aconteciam ou por causa da velocidade que as pessoas andavam naquele túnel. E o túnel que eu tô falando é o túnel Inunaki, e muitos atribuem esses acidentes no túnel Inunaki como causa dos diversos espíritos ou demônios que habitam lá dentro. Mas no fim tudo não passa de uma mera lenda. Ou será que não? Mas de qualquer jeito, vamos dar uma olhada hoje no túnel Inunaki e ver as terríveis histórias que rodeiam esse lugar obscuro. O túnel Inunaki fica na Miyawaka Town, na província de Fukuoka, lá no Japão, obviamente. Ele entrou em desuso desde 1975, quando foi criado o novo túnel Inunaki, que hoje em dia é utilizado diariamente pelos japoneses. O antigo túnel Inunaki foi construído um pouco depois da Segunda Guerra, e dizem que, quando ele foi construído, você, como visitante, iria passar pela província se sentindo maravilhado pela natureza que cobria todo o lugar. À medida que você passava pelas trilhas, eventualmente iria parar num túnel que atravessaria a montanha Inunaki, que era um túnel normal até ele ser fechado. E antes dele ser fechado, quando você visse ele, iria ter calafrio só de olhar. Por quê? Ele tem uma escuridão muito intensa dentro dele, metaforicamente e literalmente. Só os mais corajosos iriam passar por ele. Se ousassem entrar, iriam se deparar com as maiores trevas que já viram na vida. Se tivessem uma lanterna, poderiam ver vultos e figuras aparecendo por um instante depois desaparecendo. Rezam as lendas que seriam fantasmas de pessoas que foram mortas nesse túnel. Muitas coisas ruins aconteceram aqui. Então, é perfeitamente possível. A própria estrada para o túnel foi completamente fechada por causa de vários casos de pessoas descartando lixo aqui. E também era um ponto de encontro para Pozouzoku, que traduzido seria algo como gangues de moto. Antes do túnel existir, a região já era conhecida por ser perigosa e assombrada. Eram muito comuns histórias de espectros e aparições vagando pela floresta, lagos sem fundo, ravinas perigosas e desaparecimentos sem explicação. Por isso, a ideia de construir um túnel ali já era alvo de muitas críticas. Mexer com aquelas montanhas era considerado um tabu, principalmente porque o Japão é conhecido por ser um país com uma cultura de preservar tradições antigas. Então, o processo de construção do túnel acabou sendo bem complicado, não só pelo descontentamento dos locais, como também pelo terreno ser muito instável. Tanto é que um desabamento acabou acontecendo e deixou dezenas de operários mortos. Quando o túnel finalmente ficou pronto, os acontecimentos sobrenaturais só se multiplicaram. E a lenda que ficou mais famosa em questão foi a Vila de Inunaki. A tal da Vila de Inunaki só poderia ser acessada através de um caminho alternativo do túnel Inunaki, que seriam corredores e câmaras naturais que dariam acesso a uma trilha escura, e no fim dessa trilha que estaria a tal vila. É uma vila pequena e muito bem escondida. Para muitas pessoas, ela só se revelaria para aqueles que realmente querem encontrar e se manteria escondida do resto do mundo. Essa vila Inunaki tem uma história bastante sinistra, e dizem por aí que ela tá desde o período Edo do Japão, que, para quem não sabe, o período Edo durou entre 1603 e 1868, ou seja, tem pelo menos um século de existência. Mas isso não é a coisa mais doida envolvendo essa vila. A coisa mais doida dessa vila é a sua população. A população dessa vila teria se atrelado aos seus próprios costumes, manias e tradições. O problema é que esses costumes, manias e tradições meio que não correspondem à legislação japonesa e de grande parte do mundo. Esses habitantes não toleram nenhum tipo de forasteiro, porque não querem que nenhuma informação lá de dentro
vaze. O motivo para eles não quererem isso é bem claro. Histórias de incesto, canibalismo e rituais macabros são bem comuns entre o povo macabro que vestia um manto vermelho nas cerimônias. Ter esse tipo de atenção não é uma coisa boa para eles. Só que depois de um evento que acabou causando muitas mortes nessa vila, muitos dos sobreviventes abandonaram ela, fazendo com que ela se tornasse praticamente uma vila fantasma. E os que não saíram de lá ficaram ainda mais fechados e rígidos quanto a forasteiros, não querendo que mais ninguém entre lá. Desaparecimentos de exploradores nessa região são bem comuns, e esses desaparecimentos são usados como provas de que essa vila realmente existe e não seria só uma balela inventada pelos locais. Considerando que equipamentos eletrônicos não funcionam dentro do túnel e tem uma certa interferência dentro da floresta, é fácil imaginar o motivo dos desaparecimentos. Pode ser desde sequestro a até alguém simplesmente se perdendo na trilha e nunca mais achando o caminho de casa. E nessas florestas existem vários animais que espreitam as trilhas. Dizem que eles teriam brilhos fantasmagóricos em seus olhos, que brilhariam tanto de dia quanto de noite. Os locais acreditam que os moradores da Vila Inunaki estejam possuindo esses animais, por isso não temeriam os seres humanos. Mas o ponto principal não é sequer a vila, e sim o lado de dentro do túnel. Várias lendas sobre portais, lapsos temporais e espaciais, demônios antigos invocados e presenças fantasmagóricas chamam muita atenção de exploradores. Dizem as lendas que os exploradores seriam chamados pelos fantasmas para entrarem em caminhos traiçoeiros, de onde nunca mais voltam. Em dezembro de 1988, aconteceu um incidente que ficaria marcado na história desse túnel. Ele aconteceu na estrada desativada que levava ao túnel Inunaki. Um homem de 20 anos chamado Koichi Umeyama estava dirigindo para casa depois do trabalho, até que encontrou um grupo de adolescentes delinquentes. O delinquente líder praticamente ordenou que o homem deixasse que ele e seus amigos pegassem o carro emprestado, porque, de acordo com ele, tinha um encontro marcado para aquela noite. O homem, obviamente, recusou, o que irritou o delinquente, e então um espancamento brutal aconteceu ali. O rosto do homem ficou todo deformado e coberto de sangue. O delinquente então achou que seria melhor matá-lo, para que ele não denunciasse eles na polícia, e os seus amigos então concordaram. Primeiro tiveram a ideia de matar ele afogado na barragem de Hikimaru. Só que um dos amigos dele disse que poderia ser perigoso se o corpo flutuasse. A polícia poderia começar uma investigação e eventualmente chegar neles. Daí tiveram a ideia de esconder o corpo em uma área remota perto do túnel, onde ninguém mais ia. Daí cobriram o corpo de combustível e atearam fogo. Koichi foi queimado vivo por absolutamente nada. Eles confirmaram a morte dele cerca de 3 vezes antes de deixar a cena do crime, de volta para Fukuoka. Depois do incidente de 1988, a atenção em cima do túnel Inunaki só aumentou, fazendo com que muitas pessoas, não só do Japão, mas do mundo inteiro, quisessem visitar o que viria a ser conhecido, se é que já não era conhecido, como um dos lugares mais assombrados do mundo, e definitivamente o lugar mais assombrado do Japão, que, para você ter uma ideia, já foi referenciado em várias obras, como por exemplo Mob Psycho e, mais recente, Dandadan, que assim que o túnel Inunaki foi ficando mais popular, eventualmente as pessoas foram visitar, mesmo que tecnicamente seja ilegal. E os casos de desaparecimento e assassinatos nesse túnel só foram aumentando cada vez mais. Tipo 2 casos de visitantes sendo mortos ou severamente feridos em acidentes de carro, um acontecendo em 1992 e o outro em 2001. E com o surgimento da internet, histórias macabras sobre o túnel Inunaki foram só se espalhando cada vez mais. Reais ou não, quem liga? Afinal, qualquer um pode falar qualquer coisa na internet, seja ela verídica ou só história para boi dormir. Mas o que me fez querer fazer esse vídeo? Do nada eu tava navegando pelo YouTube quando ele me recomenda um vídeo com um título em japonês, mas essa thumb me chamou a atenção porque eu sabia que lugar era esse. Então, ligando os pontos, eu entendi que a pessoa que estava gravando estava indo visitar o antigo túnel Inunaki. E também porque eu coloquei o título no Google Tradutor, e estava escrito lá, fui ao antigo túnel Inunaki. Enfim, eu fui assistir esse vídeo e até então, nada demais. Parecia só que ele estava indo até o túnel, que inclusive está fechado. Ele nem entra lá. Só que eu reparei que tinha lá em cima dessa pilha de tijolos alguma coisa estranha. Ou melhor, alguém. Tem alguém sentado lá em cima. E parece que não foi só eu a perceber não.
O cara que tá filmando também, tanto que ele só dá meia volta e vaza de lá, não querendo saber de nada. Eu até poderia dizer que, se fosse eu na situação dele, eu teria feito a mesma coisa, mas na sinceridade, se fosse eu nem lá estaria. Com toda a fama que esse lugar tem, sai fora. Mas aquela pessoa lá de cima, poderia ser um fantasma ou então um residente da misteriosa vila Inunaki, ou só um morador de rua. Bom, vai saber. De qualquer forma, ainda bem que ele não tentou se aventurar muito no fundo do túnel. Mas se você estiver curioso para ver o que tem lá, o YouTube tá repleto, cheio de vídeos de exploração urbana dentro do túnel Inunaki. Basta clicar em algum e ver. Se eles estão postados lá, significa que, bom, pelo menos as pessoas estão vivas. Enquanto eu tava pesquisando coisas sobre o túnel Inunaki, eu descobri que por acaso existe um game meio escondido desse túnel, e essa gameplay que você tá vendo no fundo eu gravei junto do IP. Só que depois de jogar ele um pouquinho, eu descobri que esse jogo é simplesmente terrível, mas rendeu uns clipes engraçados. Confere aí. Tá, cara, eu acho que vai ter uma escada ou talvez uma entrada alternativa, só que tu tem que olhar na volta aí, sai na volta do túnel. Olha os cantos, olha os lados, tá ligado? Aí, ó. Que coincidência, né? O local onde tem tudo travado tem uma escada. Que legal. Abandonaram aqui, foram consertar a energia, consertar os fios elétricos aqui. Consertar o quê? Foram roubar a cobre dos fios. É. O homem velho disse que essa é uma história passada por várias gerações. Apenas alguns acreditam até os dias de hoje. Mas ele explicou que o sangue do Cadu Guarda continua correndo em alguns cachorros que não na vila. Meu Deus. Pareceu o Chaves lendo a carta pro seu Madruga. Papai querido, eu passei toda semana tomando. Como? Vê se consegue abrir agora. Ah! Tu viu que o bagulho ficou pintado de vermelho ali? O quê? Ali, ó, tem sangue aí, ó. Olha pra olhando pra frente do bagulho aí, ó. Aí, ó. Olha, entra dentro. Olha pra tua esquerda. Direita, aliás, perdão. Que falso. Que falso. Só vou seguir a trilha mesmo, cara. Vamos virar com a expressão mais falsa do ano. Caralho. Caraca, árvore desse câmera lenta. Eu brinco com preguiça de dizer. Agora tu é oficialmente um castor, tu sabe, né? Agora sim. O que tu vai pegar? Se tiver um isqueiro aí, alguma coisa pra acender a vela, eu vou ficar puto. Eu vou te chutar. Vai te fuder, jogo! Puta que pariu! Vai se fuder, jogo! Ah, não faria sentido, cara! Faz sentido! Supondo que tem um isqueiro na água, qual é a chance dessa merda tá funcionando? Nossa, é isso mesmo. A polícia deve chegar a qualquer minuto agora. Tá. Aparentemente. Ah, vai tomar no cu, eu vou no final do jogo aqui. Não, vai se fuder. Está no fim do jogo aí. Vamos ver. Nossa, que jogo bosta. Pelo amor de Deus. Dessa, tem uma parede invisível. Eita porra! O túnel Inunaki foi um dos lugares que mais me chamou a atenção para fazer um vídeo sobre, seja por causa das inúmeras lendas urbanas que habitam aquele lugar, seja por causa dos mistérios. Até porque hoje em dia ninguém que é normal vai naquele lugar, tanto que é considerado ilegal, já foi fechado e barrado, para ir lá só se você for algum tipo de autoridade. Ou então não ligar de ter problemas com a polícia. De qualquer forma, você iria fazer uma exploração no túnel Inunaki? Ou será que se atentaria às leis e não se aventuraria? Eu sei que não é só pelas leis. Nenhuma pessoa normal que já soube o que aconteceu naquele lugar, ou possivelmente aconteceu naquele lugar, iria querer entrar lá, com ou sem proibição. Mas, sei lá, tem doido pra tudo. Muito obrigado ao Hippolyte D por ter se tornado um abençoado. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter prioridade de resposta aqui nos comentários. Eu sei que nos últimos dias eu não tô respondendo tanto os membros, mas agora eu vou me atender mais a isso e vou responder todo mundo. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.